Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Cristiane Nascimento e hoje eu vou falar sobre como que você pode evitar que a recuperação judicial seja convolada em falência. Se você acredita que a recuperação judicial é o bote salva-vidas da empresa em crise e que ela está blindada da falência, você está enganado. Nesse vídeo, eu quero que você aprenda e fique atento às hipóteses que podem levar a empresa do seu cliente à falência para que você possa se antecipar e evitar que esse cenário ocorra. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para você assistir também os próximos vídeos. A partir do momento que a empresa tem um processamento da recuperação judicial deferido, ela corre o risco de ir a qualquer momento à falência. O processo de recuperação judicial é instável. Mas calma que eu vou te explicar. O objetivo da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. Entretanto, existem alguns atos praticados durante o processo de recuperação judicial, nos autos do processo, que poderiam ensejar a decisão do juiz de convocar a recuperação judicial em falência. Ou seja, qualquer suspeita da prática de atos que levem a empresa à falência será investigada, salvo se a própria empresa pedir sua autofalência. Segundo o dicionário, convolar é a mesma coisa que mudar. Então, para que a empresa se restabeleça de forma saudável no mercado, é importante que você tenha o conhecimento das hipóteses que podem levar a empresa à falência. Não deixe que essas hipóteses de convolução em falência atinjam seu projeto de reestruturação, que tem por objetivo soerguer a empresa em crise. Claro que durante uma recuperação judicial sempre tem um credor ou outro apontando indícios que levem a empresa à falência, mas todos os atos que ensejam a falência da empresa são devidamente apurados antes da importante decisão do juiz de decretar a quebra da empresa. Eu trouxe aqui algumas hipóteses que podem levar a empresa em recuperação judicial à falência. Essas hipóteses estão previstas na Lei 11.101 de 2005 e se você quiser, você pode acessar a íntegra da lei clicando no link que está na descrição deste vídeo. Vamos conhecer essas hipóteses. O juiz decretará falência durante o processo de recuperação judicial em 5 hipóteses. A primeira, por deliberação da Assembleia Geral de Credores e rejeição do plano. Neste caso, ocorre a convolução da recuperação judicial em falência quando o plano apresentado pelo devedor é rejeitado em Assembleia Geral de Credores, de acordo com o quórum legal. Além disso, poderá ocorrer também quando for rejeitado o plano de recuperação judicial apresentado pelos credores. Essa é uma previsão que veio com as alterações da Lei 11.101 de 2005. Nesse sentido, o artigo 58A da Lei 11.101 de 2005 diz o seguinte: rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 58 desta lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Ou seja, quando não obtido de forma cumulativa os seguintes requisitos: o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independente de classes, aprovação de 3 das classes de credores, ou, caso haja somente 3 classes com credores votantes, aprovação de pelo menos 2 das classes, ou caso haja somente 2 classes com credores votantes, aprovação de pelo menos uma delas, sempre nos termos do artigo 45 da Lei 11.101 de 2005. Na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores computados na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45 da Lei 11.101 de 2005. E da sentença, caberá agravo de instrumento. Também temos o descumprimento do prazo para apresentação do plano, que enseja a convolução da recuperação judicial em falência. O plano de recuperação ele será apresentado pelo devedor em juízo no prazo de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial. Esse prazo de 60 dias é improrrogável, por isso não adianta você apresentar fora do prazo. A sentença será de decretação da falência. E se você apresentar o plano parcialmente? Há decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com entendimento de convolução da recuperação judicial em falência pela apresentação parcial dos documentos ou pela ausência da assinatura do laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor. Então, fique atento a isso.
Terceiro, descumprimento do plano de recuperação judicial também gera a convolução em falência. A empresa devedora permanecerá em fiscalização judicial pelo prazo de 2 anos após a homologação do plano e concessão da recuperação judicial. Se dentro desse prazo houver o descumprimento do plano, será convolada em falência a recuperação. O descumprimento do plano pode se dar por diversos motivos: negligência, culpa da empresa ou desinteresse. Lembrando que, se houver a ocorrência de caso fortuito ou força maior, caberá ao juiz avaliar o cenário. Um exemplo aqui é a pandemia, que comprometeu diversas empresas a cumprirem seus planos aprovados diante da quebra brusca de faturamento. Outras soluções foram adotadas para que essas empresas pudessem continuar a cumprir o plano sem que fossem direcionadas instantaneamente para a falência. De todo modo, quando ocorrer o descumprimento do plano, o juiz vai ouvir o devedor, os credores, o administrador, antes de proferir a decisão. Mas atenção aqui, se o descumprimento ocorrer depois do período de fiscalização, ou seja, fora do prazo de 2 anos da homologação e concessão da recuperação judicial, não haverá convolução da recuperação judicial em falência e passa a ser objeto de execução individual pelo credor. Descumprimento das obrigações extraconcursais. O descumprimento de obrigações extraconcursais perante as fazendas públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social resulta na convolução da recuperação judicial em falência. Se o plano está sendo cumprido fielmente perante os credores concursais, mas há obrigações extraconcursais sendo descumpridas, fique atento. Importante que o parcelamento tributário esteja em dia. Você tem esse acompanhamento e esse panorama dos créditos extraconcursais junto com o seu cliente? Caso negativo, já coloca na sua agenda, porque a falta de acompanhamento desse tema poderá impactar negativamente no projeto de reestruturação da empresa. Esvaziamento patrimonial. Quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implica em liquidação substancial da empresa em prejuízo dos credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive fazendas públicas, poderá ser convolada a recuperação judicial em falência. Aqui, sem dúvida, sua orientação como advogado será imprescindível. Não só nesse momento. Lembra que o que eu falo aqui? Você precisa orientar o seu cliente de como funciona uma recuperação judicial e seus riscos de ponta a ponta desde o início do projeto, ou seja, antes de ajuizar uma recuperação judicial. Durante o percurso da reestruturação, você também precisa informá-lo de eventuais riscos que também são importantes e podem impactar o projeto de reestruturação da empresa. Todas essas hipóteses precisam estar sinalizadas no seu projeto de reestruturação. E mais, sobre o atual cenário de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da recomendação 63 de 2020, recomendou aos juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação judicial, para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência, a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus. Nessa recomendação, também diz o seguinte, que a todos os juízes com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que suspendam a realização de Assembleia Geral de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar essa situação de pandemia, e verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades presenciais da devedora e para início necessário dos pagamentos dos credores, recomenda-se aos juízes que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores providenciarem sua realização, se possível. O artigo 4º dessa recomendação é extremamente importante, porque lá recomenda que todos os juízes com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência, que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar um modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia do Covid-19 e desde que estivesse adimplido com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas pelo plano de recuperação judicial
pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e da quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate da pandemia da Covid-19, recomenda-se aos juízes que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do artigo 73, inciso 4º da Lei 11.101 de 2005. Essa é uma recomendação que segue vigente, já que ainda estamos no período de pandemia e vale a pena observar esses pontos quando do descumprimento das obrigações. Na hipótese de descumprimento por impacto da pandemia, demonstra que realmente a empresa ficou impossibilitada de cumprir o plano por queda do faturamento, por exemplo. Apresente gráficos, documentos contábeis, notícias, qual foi o impacto que a pandemia teve na empresa. Tudo que for necessário para comprovar e embasar o seu pedido de apresentação de aditivo ao plano pela impossibilidade de cumprir as obrigações anteriormente acordadas. Só fazer um pedido simples, com base nessa recomendação e na pandemia, não adianta e não se sustenta, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Até a próxima aula!